pessoal, tudo bom? Pessoal, eu vou passar aqui para vocês mais uma aula. O tema da aula de hoje é evolução dos games, tá? Então, pessoal, hoje os videogames eles representam uma indústria global de 100 milhões, sendo que quase 2/3 dos lares americanos e mundiais têm membros que jogam videogame regularmente. Então, até voltando um pouquinho aqui da evolução dos games, hoje o foco dessa aula é para explicar um pouco para vocês referente à evolução das eras dos videogames, quais eras passamos, né? Da onde que se iniciou, o que evoluiu, como foi essa evolução, tá? Eu vou explicar nessa aula justo para vocês aqui. Tal popularidade se justifica principalmente porque os videogames existem há décadas e abrangem uma gama de plataformas, de sistemas de arcade aos consoles domésticos, portáteis e dispositivos móveis. A evolução ela não para. Então, como eu já disse em outras aulas para vocês, então hoje é muito comum crianças terem smartphones, mas antigamente, nos anos 90, anos 2000, era muito comum as crianças terem videogames em casa, na verdade. E já teve o tempo onde quando nós jogamos em computadores também era de grande valia. Hoje nós estamos numa era onde nós temos computadores gamers, hoje nós estamos numa era onde nós temos celulares gamers, e hoje o foco do jogo é que a jogabilidade se torne algo universal, né? À medida que novas tecnologias possam ser incorporadas em outros equipamentos, o mesmo movimento acontece com a evolução dos jogos eletrônicos, que trazem aos usuários novas possibilidades e recursos. Tudo isso melhora a experiência de quem joga. Então, pessoal, a evolução do videogame nos anos 40, 50 e 60, tá? Então eu vou iniciar, né, essas eras. Então, em 1940, a New York World Fair, que era uma feira de tecnologia que existia em Nova York, tinham mais de 50 mil pessoas que jogaram um game de matemática contra um computador, que ganhou quase 90% das vezes. Ou seja, o início dos jogos digitais também começou ali nessa feira, né? Entre os anos 40, que no caso tinha um jogo que despertava o interesse das pessoas em ter a máquina como seu adversário, tá? Nos anos mais tarde, em 1952, o professor britânico A.S. Douglas criou o Osho, também conhecido como Zeros e Cruzes, o famoso jogo da velha, na verdade. Então, foi uma época aí onde ele criou um jogo que de forma manual se jogava, e hoje até mesmo existe. Desculpe. Até mesmo existe aplicativos que tem esse tipo de jogo, né? Um pouco mais adiante, em 1958, William Wigbotham criou Tennis for Two em um grande computador analógico. A tela de osciloscópio conectada a um laboratório nacional de Brookhaven, em Upton, Nova York. Tá? Então, ele criou um jogo também, né? Que no caso é esse jogo que eu estou mostrando aqui para vocês no slide, tá? Que era o famoso jogo do ping-pong, né? Então, com uma interface bem simples na linha do tempo, a evolução desse jogo foi o primeiro a ser comercializado, ou seja, então esse jogo ele foi o primeiro a ser comercializado de forma interativa, né, para que as outras pessoas pudessem jogar também, tá certo? Aí a evolução do videogame nos anos 50, 60 e 40, 50 e 60, mais precisamente em 1962, Steve Russell, do Massachusetts Institute of Technology, ele criou o Space War, que foi um dos jogos que eu já citei para vocês em algumas aulas anteriores, né? Que era um videogame de combate espacial, baseado em computador para PDP-1. PDP-1 era o computador na época, que era o processador de dados programado 1, tá certo? Um computador de ponta encontrado principalmente em universidades da época. Assim, o Space War foi o primeiro videogame
que pode ser jogado em várias instalações de computador. Então esse aqui é o jogo Space War, né? É um jogo que você estava no espaço e você tinha que acertar aeronaves, né? Só que você também tinha que se esquivar de tiros que você recebesse futuramente. A evolução do videogame nos anos 70, né? Então já aí no finalzinho dos anos 60, começando nos anos 70, em 67, finalmente foi criado o primeiro jogo eletrônico para ser usado em casa. Ou seja, muitas tentativas de jogos digitais eram feitas precisamente em, como eu posso dizer, laboratórios e feiras. Em 67, o jogo eletrônico ele foi feito para ser jogado em casa. Então, tá até aqui do lado, né? Não sei se é aqui ou aqui, né? Mas tá aí no lado do slide, que é o Brown Box, né? Essa caixa de madeira que tinha um controle, que tinha um joysticks bem diferentes de hoje, né? E ele trazia até 6 jogos diferentes, sendo amplamente aceito entre 72 e 75. Para vocês terem uma ideia, foi vendido mais de 300 mil aparelhos quando esse videogame, né, foi um dos primeiros videogames que foram lançados. Na época, uma empresa Sega estava investindo em jogos de arcade como resultado desse trabalho. Lançou em 1972. A Atari, a primeira empresa de jogos eletrônicos do mundo, né, que é uma empresa pioneira em jogos, então não tem como a gente falar de jogos digitais sem falar da Atari, né? Então, nesse primeiro momento, as máquinas eram projetadas para espaços comerciais. Na década de 70, os jogos de arcade se espalham pelos Estados Unidos, tornando-se populares entre os usuários que queriam alcançar a pontuação máxima entre as principais máquinas como Space Invaders, Pong, Donkey Kong e Pac-Man. Ou seja, nos anos 70 foram criadas aquelas máquinas robustas, aqueles arcades que nós conhecemos hoje como fliperamas, tá? Só que aqueles fliperamas eles eram um maquinário, né? Eles eram um maquinário muito, como eu posso dizer, muito potente, que acoplava apenas um jogo que não tinha tanta interface gráfica assim. Mas no caso, esse tipo de jogo ele era muito jogado em mercearias, tinham casas de videogames, casas de arcades, ou seja, tinha um fliperama que era o local onde todo mundo jogava, que era bem legal para que as pessoas pudessem jogar. Então, esse foi o primeiro Donkey Kong que foi criado, tá? Então, o foco desse jogo era que o Mario conseguisse subir as escadas e salvar a princesa, mas ele tinha que desviar aí dos barris do Kong. Nós também temos aqui o famoso Pac-Man, né? Onde o foco do jogo é o usuário capturar todas essas bolinhas, e quando ele pegava uma bolinha maior, ele teria a habilidade de eliminar os fantasmas, né? E o Space Invaders, né? Que no caso era próprio para que você pudesse eliminar os aliens lá de cima e você tinha aquela navezinha de baixo. Os jogos na década de 70, no caso, como eu tinha citado para vocês sobre o Atari, então o Atari 2600 é lançado em 1977, alcançando um alto número de vendas por ano. Então ele para vocês terem uma ideia, nos primeiros anos vendeu de 250 a 550 mil unidades, para vocês terem uma ideia. Também nos anos 70 foram criados os computadores pessoais, ou seja, a gente parte para a área aí de computadores, mas aí vocês podem até estar se perguntando, professor, por que você está falando de computador nessa época? Porque querendo ou não, são coisas que andam em paralelo, mas também andam juntos ao mesmo tempo, né? Então nos anos 70 foram criados os computadores pessoais e a Intel, desculpa, produziu o primeiro microprocessador chamado de 4004. Então, só para vocês terem uma ideia, é a partir dessa peça que eu estou mostrando nesse slide que que os games eles foram se aprimorando ainda mais, eles foram ganhando mais velocidade, mais flexibilidade nos videogames, tá? E aí a gente parte para os anos 80, tá? Então, nos anos 80 foi legal por quê?
porque foi um ano onde foi lançado muitas revistas, né? Revistas de games, né? Então, posso citar aí a Computer and Video Games em 1981 e a Computer Gaming World em 1981 também. E fora que esse foi o início de várias marcas poderem lançar, né? Outras revistas de videogame. Então, antigamente era muito comum quando uma pessoa queria saber mais sobre aquele game, comprasse uma revista numa banca de jornal para saber algum truque, alguma dica, alguma coisa que estava escondida ou algo do tipo, tá? O lançamento de revistas da Computer and Video Games foi um marco importante que incentivou a formação da primeira comunidade de gamers, ou seja, muitas pessoas começaram a gostar disso, foi criado um público em cima disso e por conta disso foram criadas comunidades até mesmo de gêneros de videogames que a gente possa que a gente possa conhecer hoje. Então, hoje é muito comum ter pessoas que gostam de jogar FIFA, é muito comum pessoas que gostam de jogar Mortal Kombat, é muito comum comunidades de LoL, comunidades de jogos FPS, Free Fire, Fortnite, entre outros aí, né? E o que é legal é que a partir dessas comunidades os usuários eles podem trocar informações sobre os gamers e comentar. Então é a partir disso que hoje atualmente é muito legal que essa questão da revista ela passou para reviews de jogos. Então hoje quando lanço um jogo eu não preciso olhar uma revista, mas eu posso olhar muito bem um review de um youtuber famoso mostrando aquele jogo para mim para eu saber como que acontece aquele jogo, que é uma coisa bem legal. Além disso, outro marco da década de 80 foi o lançamento da Nintendo no Japão. Ou seja, a Nintendo, que é uma marca muito famosa hoje, acho que a maioria das pessoas conhecem, né? E quem está querendo desenvolver games, acho que é um pecado não saber o que é a Nintendo, né? Em 83 a marca trouxe para o mercado o console Family Computer, né? Abreviado para Famicom, né? Que é o Super Famicom. Mais tarde, o produto ele passou a ser conhecido como Nintendo Entertainment System, né, o famoso NES, e no resto do mundo. E aí depois foi fabricado o Super Nintendo, depois o Nintendo 64, e aí foi um marco aí de videogames que a Nintendo lançou. Ainda no final dos anos 80, no início dos anos 90, o lançamento de outros consoles ganha destaque. Entre eles o Super Nintendo, o Sega Mega Drive e o Game Boy foram lançamentos muito legais que eles fizeram. Ou seja, o Game Boy ele entrou aí como um portátil da Nintendo, né? E aí a Sega, né? Não vou nem dizer a Mega Drive, que é um produto, mas a Sega, se eu não me engano, lançou um game portátil também chamado Game Gear, que não fez tanto sucesso assim, né? E aí, uma coisa que é legal também nisso é que o que? É que a Nintendo ela aproveitou bastante essas eras de desenhos e filmes que fizeram sucesso nessa época. Então eu me lembro que o Game Boy ele serviu muito para ser o pioneiro de um gênero de jogos que é o famoso RPG, que é o que? Que foi quando ele criou o jogo do Pokémon. Então, para quem assistiu o desenho, acho que todo mundo poderia ser um mestre Pokémon, na verdade. E foi a partir dessa ideia que hoje a gente tem o Pokémon Go, que também dá pra gente fazer isso. Mas hoje a gente pode, através do meu GPS, eu capturar Pokémons no meu no meu smartphone, muito por conta por conta de um Game Boy que foi criado. Eu lembro que o Game Boy ele vinha primeiramente com pilha, depois que foi feito um carregador para que as pessoas pudessem jogar. Tanto que tá até numa imagem de fundo aí do lado do joystick do Nintendinho, né? Na década de 90 é marcada também pela quinta geração de consoles, né? Que são vários lançamentos em destaque. Então o que acontece? Nos anos 90, a tendência de jogos de 64 bits foi lançada. Daqui a pouco eu vou explicar para você essa era.
Então, nós temos aí em notoriedade nos anos 90 o Nintendo 64, que foi lançado em 1996, o Sony PlayStation 1, né, que foi lançado em 1994, e o Sega Saturno, que foi lançado também em 1994. Então, olha para vocês verem como que é a história. Em 94, o PlayStation foi lançado, só que em 94 o Super Nintendo ele ainda estava muito em alta. Então, uma tática legal da Nintendo foi que ele esperou, basicamente a, a PlayStation lançar os produtos dela, né? E a Nintendo, com base nisso, ela veio e entregou algo para tentar bater de frente com a tecnologia superior que a PlayStation tava, porque tanto o Sega Saturno quanto o PlayStation eles vieram com a ideia de trazer uma mídia óptica, que no caso seria um CD. Então, a gente estava saindo daquela era de cartuchos, né, e indo para a era de CDs. Tanto que essa era de CDs ela foi um marco não só para as eras dos videogames, mas também foi um marco para uma era colossal. Então, indústrias de músicas, o que mais se foi fabricado foi o CD, né? Computadores na época estavam trocando disquetes por leitores de CDs também, né? Então a mídia óptica e você tem um leitor óptico no seu videogame era uma novidade muito grande na época, né? Mas que a Nintendo esperou e ainda assim em 96, ao invés de ela lançar um produto com características dos seus concorrentes, não. Ela ainda conseguiu garantir que o cartucho fosse utilizado. Tanto que existem jogos que são que estão ali batendo de frente entre eles, que foram lançados tanto no Nintendo 64, tanto no Sony PlayStation. E detalhe, a Nintendo ela começou a rivalizar como eu posso dizer, ela começou a rivalizar ali, porque ela tinha também, ela queria bater de frente junto com a PlayStation, e a Sega, por mais que tivesse sido lançada junto com a PlayStation, ela ficou de fora. Por quê? Porque não foi um videogame que não foi tão bem aceito pela população, né? Não que não foi bem aceito, mas entre esses três, os dois primeiros eram Sony e Nintendo, né? E aí, pessoal, além disso, nesse período também começaram a ser desenvolvidos os jogos em 3D, ou seja, a terceira dimensão ela já estava começando a ser, como eu posso dizer, ela estava começando a ser mais vista. E, como eu tinha dito anteriormente, os CDs começaram a ser utilizados em maior escala. Ou seja, na era dos anos 90, eles começaram a implementar algumas tecnologias que hoje nós utilizamos com bastante maestria, né? Então, para vocês terem uma ideia, nos anos 90 se começou a ter a, o início do memory card, né? Que também tinha para o Nintendo 64, controles com botões analógicos, né? Que é aquele direcional que eu consigo ter uma direção total, né? E aí nesse período também começaram a ser desenvolvidos jogos em 3D. Em paralelo, os CDs também foram utilizados, que é o que eu disse, porque o que era mais legal é que, tipo assim, um cartucho ele tinha um limite de unidade de medida para ser colocado. E aí o CD ele já vinha com um suporte de até 700 megabytes, né? E isso era bastante legal na época. Então você tinha um desenvolvedor de jogos, né? Uma produtora de jogos tinha 700 megabytes para poder trabalhar aquilo ali. Nesse período a internet, né? Ela se torna mais popular, tendo sido um grande responsável pela mudança de comportamento e o estilo de vida de pessoas em todo o mundo. Ou seja, nos anos 90, a comunidade de gamers, a comunidade de jogos, a comunidade de videogames, ela deu uma expansão porque
com o surgimento da internet, que fazia com que uma pessoa que estivesse no Brasil se conectasse, sei lá, aos Estados Unidos em questões de minutos ou segundos, porque até os anos 90 ainda assim era preciso minutos para a gente poder se conectar. Hoje a gente sabe que com a tecnologia 5G a gente tem já uma flexibilidade maior, né? Então, a internet ela ajudou muito na popularização de jogos, né? Tanto que tem até uma questão, muitos dos jogos que foram fabricados, não, nem todos vieram para o Brasil. Então, por exemplo, existem fitas raríssimas de Super Nintendo, de Nintendo 64, que nem vieram aqui para o Brasil. Tem jogos que foram fabricados apenas lá. E aí isso começou também aquela questão do quê? Aquela questão de fabricação de jogos de uma determinada língua. Então, por exemplo, muito raramente você via uma, um jogo em português. Muito raramente. Né? Hoje é muito comum. Hoje, com essa questões de de hacks, essas coisas, você consegue, sei lá, jogar um International Superstar Soccer 2022, Campeonato Brasileiro, você consegue jogar muito bem, porque alguém foi lá e consegue trabalhar, consegue modificar aquele jogo. Ou até mesmo você consegue hoje encontrar muita fita paralela, né? Que, que no caso não era nem para ser feita, né? Mas existem jogos que nem chegaram no Brasil com o surgimento da internet, porque essas produtoras de jogos elas focaram em determinados locais para lançar em determinados jogos. Então o lançamento do Windows 95, ou seja, mais uma vez aí os computadores também trazendo aí uma nova possibilidade de conexão, né? Então, os computadores eles tiveram grande influência porque a partir de 1995, a partir do Windows 95, a partir do momento em que um computador poderia ter uma interface gráfica, as produtoras de jogos e elas começaram a pensar, pô, se eu posso criar um jogo para um determinado videogame, eu também posso criar um jogo para computador. E aí só foi só foi vitórias aí, tanto que hoje existem comunidades de gamers que só preferem jogar em computador. Eles não gostam de jogar, ou preferem, né? Não que não gostam, mas eles têm uma preferência maior para jogar em computador. Sendo que tem jogos que só se jogam em computador. E aí a gente vai para os anos 2000, né? Muito além da evolução do videogame, o mundo, na verdade, não só a era dos videogames, mas o mundo por si só, ele passou por mudanças muito expressivas, com a jornada da transformação digital e o amplo uso de novas ferramentas tecnológicas. Então, os jogos eletrônicos para dispositivos mobile já apresentavam grande parte do mercado, ou seja, no início dos anos 2000, jogos de celulares que tinham gráficos semelhantes a jogos de anos 80 ou 90 começaram a ser muito populares. Então eu lembro que com o surgimento do sistema de sistemas operacionais em celulares começou-se a criar também outros jogos. Então eu lembro na época do Sony Ericsson, eu lembro na época de celulares que estavam iniciando essa tecnologia que era do touchscreen, né? Celulares de flip eram muito utilizados também. Então, a tecnologia mobile, jogos mobile já começaram a ser uma realidade nos anos 2000 também. Dentre as tecnologias disruptivas que serão usadas pelas empresas nas indústrias de games, a realidade virtual, o case de sucesso do Pokémon GO mostrou que sim, as novas tecnologias irão revolucionar o setor. Então, como eu disse para vocês, o Pokémon GO ele foi inspirado, né, em videogames lá dos anos 80, que era o caso do Game Boy, e hoje essa tecnologia eles meio que revitalizaram ela e deram um novo um, um novo norte para esse tipo de jogo, né? E vão utilizar ainda mais e mais, na verdade. Embora ainda existam desafios e dificuldades a serem enfrentados para fazer o uso das novas tecnologias em escala global, sabemos que esse amadurecimento é só uma questão de tempo, ou seja, é só uma questão de tempo para que os jogos eles evoluam ainda mais e mais. Vocês podem até se perguntar
Pô, dá para evoluir ainda mais com isso? Dá, pior que dá para evoluir ainda mais. Com o avanço constante da tecnologia e da rede 5G, estudiosos e pesquisas apontam que até 2025 a evolução dos jogos eletrônicos deve dar um salto, ou seja, ainda maior, porque ele já está dando saltos, ele já está evoluindo. Tem hoje em dia existem jogos que são verdadeiras obras de arte, são verdadeiras é, perfeições de tão rico em investimento que eles fizeram, né? O mundo, além do número, o maior impacto certamente será a experiência do usuário. Nos próximos anos, a evolução dos jogos eletrônicos vai ser tão intensa que será difícil de reconhecer, ou seja, hoje a riqueza de detalhes que eles investem em trilhas sonoras, realidades virtuais. Então a gente pode ver por exemplo, no caso dos jogos que são referente a esportes. Então nós temos o caso aí, por exemplo, do jogo do FIFA. Então o jogo do FIFA ele sempre busca a ele sempre busca ter aquela perfeição, né, do jogador. Então é até uma uma comparação que eles fazem entre Pro Evolution Soccer e FIFA, e eu vejo vários artigos que dizem, pô, como que o jogo tal entregou tal gráfico, como que o jogo tal entregou tal gráfico. Então eles fazem essas comparações. Jogos de corrida eu acho que são muito realistas também. Então, se você joga um Need for Speed hoje, você vê a realidade que é aumentada dos jogos. Isso eu acho muito incrível. É, Fórmula 1, né? Tem um jogo com uma riqueza enorme de detalhes que eu acho que eu já citei para vocês, que é o Red Dead Redemption, que é um jogo de faroeste, onde a riqueza de detalhes que eles colocam no jogo, no personagem, é incrível, que não tem como a gente quantificar, na verdade. Então o futuro da indústria de games não é certo, mas com certeza vai entregar entretenimento digital e diversão para muitas pessoas ainda por muito e muito e muito tempo. Então ela já entrega, né? Ela já entrega é, alguns tipos de entretenimento e vai entregar ainda mais e mais. Então hoje, com o surgimento do metaverso, eu acredito que a indústria de games ela não vai parar por aqui. Ela vai ainda ter muito e muito campo para ela poder ter uma base sólida para vários e vários jogos hoje em dia. Então hoje a gente já tem ali até uma questão aí de, como eu posso dizer, é até uma questão de gosto. Então, por exemplo, antigamente nós tínhamos jogos de fliperama, que tinham aqueles controles de fliperama. Depois nós tivemos joysticks, né, os joysticks convencionais. Depois nós tivemos ali o teclado de computador para quem gosta de jogar jogos de computador. Depois nós tivemos simuladores. Então, se você vai jogar um jogo de carro e tem um volante ali, se você vai jogar um jogo de aeronaves e tem ali um manche de uma aeronave, se você vai jogar jogos de tiro, você vai lá, tem ali o joystick de revólver, né? Que lá o Dynavision já entregou algo bem bacana pra gente. Se você por acaso vai jogar, sei lá, um jogo de música, um Guitar Hero, você também tem a guitarra justamente para poder fazer aqueles movimentos. Você também tem o Just Dance, que capta esses movimentos, ou seja, o seu corpo é o controle do jogo. Então isso é muito legal. Comandos de voz, óculos VR, realidade aumentada. Então muitas das coisas hoje em dia, quando a gente fala de tecnologia, vai entregar ainda mais e mais do que se possa imaginar. Então, pessoal, agora eu vou falar para vocês, né, como que foi a evolução dos videogames e as 9 gerações dos consoles, ou seja, tiveram 9 gerações de consoles, e eu vou explicar aqui cada uma para vocês.
Então, as maiores evoluções dos jogos eletrônicos estão ligadas principalmente com o desenvolvimento tecnológico dos computadores. A microeletrônica proporcionou um aumento muito grande no poder computacional ao longo das últimas décadas. Então, pessoal, o que acontece? De 1900 e lá vai bolinha até hoje, nós passamos por gerações de consoles. Então, uma hegemonia bacana, uma hegemonia legal. E aí, para quem já teve mais de um console durante a vida, você vai lembrar que existiam alguns padrões que eles respeitavam, porque aquela tendência ela era tida como aquela tendência de um determinado padrão. Então eu vou dar um exemplo hoje de celulares. Então hoje um celular ele tem tela infinita. Então tem vários, como eu posso dizer, hoje em dia tem vários celulares hoje que de marcas diferentes, mas que ainda também respeitam essa questão da tela infinita. Antigamente existiam celulares que só tinham três botões na parte inferior. Então as marcas de celulares respeitaram também essas questões de botões inferiores. Hoje em dia nós temos celulares hoje que tem 3 a 4 câmeras, então é um padrão hoje a seguir. Então, até mesmo assim em joysticks. Então, por exemplo, existiam antigamente joysticks que eram a gente segurar com as duas mãos. Aí veio o controle com o botão analógico, o padrão de 4 botões, né? Tem aquela questão ali dos botões ali laterais também. Tem também os controles de simuladores, pô, um volante, né, uma guitarra, e são a cada dia mais vistos. Hoje, o que é mais comum nos videogames de hoje em dia é a tecnologia de movimento, a inteligência artificial. Então hoje, muito provavelmente se eu dou um comando para o meu videogame ligar, ele pode ligar, né? Eu posso falar abrir bandeja, fechar bandeja, então eu posso fazer isso hoje. Até mesmo com a tecnologia do Kinect eu consigo fazer isso para vocês terem uma ideia. E com isso a indústria de games ela passou a possuir os recursos certos para criar jogos eletrônicos que utilizam mais memória e alto potencial de processamento. Jogos com inteligência artificial, tecnologia 3D e alguns exemplos das evoluções, ou seja, a realidade aumentada hoje em dia ela é bem vista. Existem videogames que já tem já essa realidade, né? Então é muito comum isso. Se eu não me engano, um dos videogames que está apostando bastante nessa nessa tecnologia de inteligência artificial, captação de movimentos é o Nintendo Wii. Então o Nintendo Wii é um tipo de videogame que ele não é aquele tipo de videogame que você passa horas e horas jogando sozinho, não. É um videogame pra você jogar mais com a família, você tem sensor de movimentos, né? Pô, você vai jogar um jogo de tênis, você pega o controle, vai lá, faz o movimento. Você vai jogar um jogo de luta, vai lá, dá um soco, né? Sei lá, você pode... Tem jogos de corrida que você vai, mexe o controle assim e essa movimentação ela vai acontecendo. Então hoje essas gerações elas passaram por evoluções e hoje são um tipo de exemplos de evoluções de jogos, né? Então ao longo da história da evolução do videogame, vários consoles de mesa ganharam popularidade e destaque. Sabendo disso, eu vou apresentar aqui para vocês alguns dos consoles que representam a evolução dos jogos eletrônicos aqui para vocês. Então, pessoal, a primeira geração ela veio de 1972 a 1978. O lançamento do primeiro videogame doméstico comercial, o Magnavox Odyssey, seguindo de outros games como Pong, marcou a primeira geração de consoles de mesa. Então, ainda assim, um pouco depois do tempo que eu falei do Brown Box, o Magnavox Odyssey ele foi um game que ele foi comercializado
no início dos anos 80 aqui no Brasil. Mas ele foi uma primeira geração de consoles de mesa, né? Então, antes de vir Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation, a gente tem que falar aí do Magnavox Odyssey, porque ele é um dos jogos que ele pode, como eu posso dizer, que ele pode ser um pioneiro, né? Ele pode ser um pioneiro dessa época aí, tá? Para controlar a ação foram usados dials ao invés de botões e um stick direcional. Na verdade, o único botão era o que permitia reiniciar o jogo. Os jogos eram armazenados em placas de circuitos impressos conectadas diretamente com o console, ou seja, ainda assim era um processo muito arcaico do armazenamento do jogo e do controle que você tinha do jogo. O Odyssey também foi o primeiro a possuir periféricos, ou seja, ele possuía alguns periféricos aí, por exemplo, o joystick ele não era um joystick que a gente estava acostumado a ver, né? Porque ainda era algo novo, era algo que era uma novidade no mundo, mas as pessoas elas começaram a entender a importância de um joystick, assim como muitas pessoas começaram a entender a importância de uma tecnologia touchscreen. Eu lembro que, até fazendo um comparativo, que antigamente, e quando eu digo antigamente, eu digo ali em 2012, quando as pessoas estavam iniciando ali o início para você começar a ter acesso ao celular smartphone, existia um joguinho chamado Fruit Ninja, que num simples movimento a gente conseguia cortar frutas. E vamos combinar aqui que esse movimento ele ajudou bastante as pessoas a terem a popularização de aprenderem como eu posso dizer, aprender a literalmente ter essa questão de poder mexer num celular com os dedos, sem nenhum botão, né? Que foi quando os celulares eles começaram a eliminar botões. Aqui do lado tem alguns tipos de jogos que foram que foram utilizados, né, no Odyssey. Então nós temos aqui jogos como Speedway, que era um jogo de corrida, né, que na época não tinha tanta interface gráfica. Então a interface gráfica ela ainda assim era uma coisa a ser desenvolvida, tá? Nós tínhamos jogos como Challenge Series, que no caso é o segundo ali, no canto superior da esquerda para a direita, que eram jogos para que a gente pudesse eliminar aliens, né? E o que é engraçado é que a capa do jogo chama mais atenção que o jogo. Isso é uma coisa que eu acho interessante. E aí veio a evolução desses jogos também, né? Tem o Power Lords, que no caso era aquele famoso jogo da paleta, né? Então não sei se vocês recordam, mas existia um joguinho da paleta, né? Que dava pra gente bater na paleta e eliminar coisas lá em cima, né? Então tinha o Freedom Fighters, que no caso era um joguinho também de espaço. Então vocês viam que o fundo preto em jogos era muito comum. Era uma coisa muito comum antigamente, né? Nós também tínhamos ali uma derivação do que é o Pac-Man ali embaixo, né? Vocês viram que jogos de espaço eram jogos que eram muito, como eu posso dizer, bem vistos, né? Pelo pessoal, né? Jogos de labirinto também, né? Como o Pickaxe Patch, né? Nós também tínhamos o Power Lords, né? Que era um joguinho ali que tinha uma história, mas se a gente fosse ver a interface gráfica, era uma interface gráfica um pouco diferente, né? E o Turtles. E aí a gente vai para a segunda geração, né? Que a segunda geração ela é marcada pelo início da era dos cartuchos, ou seja, aqui nessa geração aqui da primeira geração dos games, o foco era jogos no sistema, jogos na memória. Na segunda geração foi o início da era dos cartuchos, né?
então permitindo o fortalecimento de empresas desse mercado. Então, o que eu acho legal nessa questão de cartuchos é do que? Primeiro, você para uma produtora de videogames, você tinha o foco ali do videogame apenas para ele ler os videogames, os games. E aí você tinha um foco, você poderia dar um foco a mais, um foco mais específico ali para aquelas pessoas que no caso produziam, né, jogos, e aí você dividia, então você tinha uma área só de produzir os consoles e uma área só de produzir os jogos, tanto que isso ele se separou depois, né, e hoje em dia, hoje existem empresas que só produzem jogos, né, e elas produzem jogos e fornecem esses jogos para as empresas que produzem o videogame, né. Então ela foi marcada por conta disso, né? Então o período dos arcades era visto como a era como a era de ouro dos videogames. E os consoles de segunda geração foram definidos pelo microprocessador. Porque o que acontece? Quando eu produzia um jogo fora do videogame, eu tinha que dar uma base para esse videogame. Ou seja, eu tinha que fazer com que esse videogame lesse aquele jogo que era produzido. Detalhe, aqui nós estamos na era dos 8 bits, 16 bits, ou seja, ainda assim era uma era muito, como eu posso dizer, muito arcaica para os jogos de videogame. Então, eu tinha que literalmente fazer com que um jogo de 8 bits rodasse em um console que rodava 8 bits. E para isso veio o microprocessador que eu falei lá atrás para vocês. Ou seja, o processador é ele que fazia com que o computador rodasse, ele funcionasse. As limitadas placas de circuito impresso da primeira geração deram lugar a jogos completos armazenados em cartuchos, enquanto aqueles botões pesados se tornavam em controles direcionais, ou seja, antigamente a gente tinha aquele controle que era assim, né? Então, aquele controle que era bem como eu posso dizer, bem durão, aquele controle que a gente mexia até assim na época do Atari. E aí a gente começou a ter os botões de cruz, né? Que era aquele para cima, para baixo, para um lado, para o outro, né? Que aí a gente começou aquela tendência. Então, na segunda geração de computadores, a gente teve uma tendência ali, né? E no caso, vamos combinar aqui que um controle dessa magnitude aqui era bem pesado. Então, o controle que a gente mexia dessa forma, a gente pudesse usar as duas mãos para poder controlar, seria melhor. Que era um direcionar e o outro para fazer algumas ações, né? Terceira geração dos computadores, né? Então a terceira geração de computadores, ela foi interessante aqui, por quê? Porque essa geração de computadores que foi entre 84 e 90, né? Então depois do crash dos videogames de 1983, companhias japonesas apresentavam videogames de 8 bits, ou seja, na segunda geração eles adicionaram os microprocessadores e os cartuchos, mas foi só na terceira que eles começaram a potencializar o material bruto do videogame, ou seja, então aqui que começou a surgir aqueles videogames de 8 bits, que buscando tornar um mercado destruído e dominado pelos arcades, ou seja, aqui o mercado do videogame ele já começou a se separar. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente tinha um videogame de mesa, claro, a primeira geração de videogames foi o videogame de mesa, mas vamos lembrar que existia aqueles fliperamas, né? Já aqui na terceira geração, a gente começou a ter aquela separação. Pô, tem gente que gosta de videogame de mesa e tem gente que gosta de videogame arcade. Ou seja, eles começaram a focar o mercado para videogames de mesa, né? Então, ali com o surgimento da Nintendo e da Sega, eles buscaram uma reafirmação, né? Então, por exemplo, a Nintendo, com jogos que hoje fazem muito sucesso, né? Que é o caso do Super Mario, que hoje é um ícone de vendas até hoje, né? E aí a SEGA também, ela despontou bastante ali naquela questão. Então nós temos aqui o jogo do Super Mario Bros, né? Que como você pode ver, ele evoluiu o mercado do videogame, né? Então ele foi lançado em 1985. Você pode ver que ele já tem uma grande diferença de gráfico dessa diferença aqui de gráficos, tá? Você pode ver que ele tem uma senhora diferença aqui. Nós temos jogos aqui como Exeste Bike, né? Que apresentaram também ali diferenças. Então,
olha para você ver a diferença de detalhes aqui. Então nós temos as motos, né? Aqui tudo apresentadas. Nós temos aqui esse ponto preto que ele simbolizava a sombra do motoqueiro aqui, ó. Uma outra sombra nós temos aqui também. Nós temos aqui o público, temos um cameraman aqui, tá? E por que eu tô citando tanto esses detalhes? Porque desde os 8 bits, eles ainda têm aquela questão de vamos dar o detalhe. E é esse detalhe que faz a diferença no jogo hoje, se a gente for parar pra pensar. Um jogo aí, o Batman, né? Então aqui você pode ver que as cores, elas fazem uma transição, né? Você pode ver, por exemplo, esse céu aqui, que nós temos um céu trabalhado em preto, roxo e azul escuro, né? Então você pode ver que são muitas poucas cores, mas também ainda assim tentando apresentar os detalhes. Então a gente pode ver aqui que a sombra, por exemplo, desse castelo aqui, essa questão do fogo, dá pra gente saber diferenciar o que é o fogo, o que é uma pilastra. Ah, mas professor, por que você está citando isso? Porque isso é do que o 8 bits, isso é do que o poder de processamento do videogame naquela época ele podia entregar. A quarta geração, que foi no início dos anos 90, também conhecida como a Guerra dos Consoles, essa geração ela foi marcada pelo advento dos consoles de 16 bits e pela disputa de empresas, ou seja, aqui o mercado de videogame ele já estava consolidado e já havia uma rixa. Então, como eu falei em algumas aulas anteriores para você, pô, então aqui na quarta geração, acho que foi aqui que a gente começou a ter aquela rivalidade saudável entre Super Mario e Sonic. Então foi aqui que começou a ter aquela questão também, tá? E detalhe, além dos jogos, o marketing também ele começou a ser muito forte. E foi uma questão do que também? Se a gente for parar um pouquinho também para ver, nessa época aqui da quarta geração foi o início, foi aquele boom da internet. Então, as pessoas já começaram também a ver um mercado ali na internet. Então, nós temos aí jogos como Street Fighter, então como você pode ver aqui eu já tenho um jogo que me entrega 16 bits e ele já é um jogo mais definido, se você for parar pra ver, né? Jogos como Top Gear, que, meu, não dá pra falar desse tipo de jogos que foram bem que foram bem impactantes ali, na verdade. Nós também temos a quinta geração, né, a quinta geração dos consoles, que ela foi entre 96 e 99. Já aqui, o ponto focal dos videogames era aumentar a capacidade dos jogos. E aí, gradativamente, ele também aumentaria a capacidade do jogo em questão e do videogame. Então aqui eles já começaram a apostar numa tecnologia de 32 e 64 bits, encerrando um ciclo de evolução dos jogos, né, eletrônicos orientado pela arquitetura de processador, né? Essa geração é marcada pela manutenção de franquias e a entrada de novos fabricantes, como a Sony e a mídia de CD, ou seja, o periférico, né, que é o CD, ele foi introduzido aí. Então aqui a gente começou a deixar um pouco da questão de cartuchos e a gente começou a inserir mídias ópticas para que os videogames pudessem ler essas mídias ópticas e pudessem também interagir. Então foi a partir também dessa tecnologia que DVDs começaram também a serem fabricados, não é verdade? Só que o DVD ele só conseguiria meio que reproduzir. O videogame ele não só consegue reproduzir, como eu consigo interagir a partir de comandos que eu tenho do controle, né? Então aqui nós temos aí um clássico do Nintendo 64, que é o Super Mario Kart, ou Super Mario Kart, Mario Kart. E aqui a gente tem um jogo do Batman do futuro, que você pode ver que ele já começou, o jogo ele já começa a me entregar uma visão de terceira dimensão. Você pode ver que o campo ele já começou a abrir um pouquinho, né? Aqui também a gente pode ver que o Mario Kart ele me entrega ali uma questão também de eu expandir a minha tela. A sexta geração, meio que os cartuchos eles já começaram meio que a sair de cena, tá?
para algumas fabricantes de jogos. Então elas já começaram a sair de cena. Então aqui a gente está falando da época de Dreamcast, nós estamos falando da época de GameCube, nós estamos falando da época de PlayStation 1, né? Então aqui a gente já está falando um pouquinho disso, e aqui a gente também já está começando a falar de Xbox. Não 360, mas a gente está começando a falar da era do Xbox. Porque o que aconteceu? Uma mídia, só para vocês entenderem, uma mídia de CD, ela acoplava a 700 megabytes. Já uma mídia de DVD, ela já começou a entregar ali para mim 4,700 4,700 ali. Então, em um DVD, uma mídia de DVD, eu conseguiria colocar um jogo e ele tinha que ter o tamanho, né? Ele tinha que ter um tamanho menor ou igual a 4,700, né? E aí a gente começou a ter umas tendências de jogos online, né? E convergências tecnológicas, ou seja, os consoles passaram a oferecer um processamento com performance comparável a computadores pessoais. Ou seja, aqui o jogo que era fabricado para o PlayStation 2, ele também era fabricado para computador, para vocês verem como que evoluiu essa questão de geração dos computadores, para vocês terem uma ideia, tá? Então era muito comum, por exemplo, eu ia jogar um Pro Evolution Soccer 2000 um Wing Eleven, um Wing Eleven num computador e num videogame. Então aqui as produtoras de jogos elas já começavam a ter aquela questão, pô, a gente tem uma oportunidade ali, porque é claro, um computador ele sempre vai entregar mais do que um videogame, dependendo da configuração do computador. Então eles já começavam a dividir o mercado, né? Na sétima geração, a tentativa era se destacar e oferecer uma experiência única para os usuários. Os consoles de mesa se tornaram máquinas de performance de 128 bits e total conectividade com serviços de internet. Novas formas de interação com os usuários foram pensadas para engajar os usuários. Então, para vocês terem uma ideia, existe uma franquia chamada Final Fantasy que lançou um jogo Final Fantasy Online que ele só era online. Jogos e videogames também começaram a, a poder se conectar na internet, tanto que se você notar num PlayStation 2 ele tem uma entrada para o cabo para um cabo de RJ45, que é aquele cabo de banda larga que a gente geralmente conecta em computadores, tá? E aí evoluiu a imagem também do jogo, então ele já me entregava ali 128 bits. Então aqui a gente tem aqui um exemplo do Street Fighter vs X-Men, que ele foi lançado, se eu não me engano, para PlayStation 1, tá? E aí você começa também a ver aquela transição de jogos que foram lançados tanto no PlayStation 2 inicialmente, e você vê evolução. Você consegue ver essa evolução dos jogos que foram lançados primeiro para PlayStation 2 e os últimos jogos que eles lançaram também. A oitava geração, que foi de 2012 a 2020, foi a capacidade de armazenamento em Blu-ray, ou seja, Blu-ray é uma mídia superior a uma mídia de DVD, que se eu não me engano, ela tem uma capacidade de armazenamento de 25 GB e meio, ou seja, e aí o que aconteceu também? A conectividade total, exclusividade, experiências com novas formas de interação e potência de processamento, ou seja, aqui a gente já começou a falar de Xbox 360, começamos a falar de PlayStation 3, começamos a falar de computadores gamers, começamos a falar de jogos em mídias digitais, né? Então a Xbox e a Sony e a PlayStation elas começaram a me entregar lojas virtuais de jogos. Então a Xbox ela tem a Xbox Live, a Sony ela tem a PS Plus, PSN, né? Que começou a me dar uma gama de jogos, ou seja, aqui, é claro, tinha o armazenamento não era mais em DVD, era um armazenamento em Blu-ray, e você consegue diferenciar o armazenamento de CD e de Blu-ray, porque o Blu-ray ele é uma mídia dourada, tá? Então se você vê um jogo com uma mídia dourada, é um Blu-ray, tá? E aí você a conectividade e a interação e o jogar online aqui já era uma realidade.
Aqui o jogo online já era aqui uma realidade. Detalhe, se a gente fosse parar e ir para lan houses ou algo do tipo, a gente tem jogos como Counter-Strike que dava para jogar online, né? A gente tem jogos que eram instalados extremamente em computadores. Vou dar outro exemplo, Need for Speed Underground 2, você pode instalar ele tanto num computador como como num PlayStation 2, um jogo chamado Midnight Club, que ele foi lançado tanto para computador, Xbox e PlayStation. Né? Então você pode ver a diferença aqui. E a nona geração de computadores, ela é até hoje, né? Que atualmente essa geração oferece tudo o que um usuário espera de um console de mesa: imagens mais realistas, menor tempo de carregamento de jogos. Em termos de estrutura e arquitetura dos consoles da nona geração se oferece para os computadores dedicados a jogos, né? Então, o que acontece? Nessa questão aqui, os jogos hoje eles me entregam uma realidade que ela é comparada, ela é muito comparada aí, até mesmo a até mesmo a um filme, né? Que é o caso aqui da imagem do God of War Ragnarok. Então, olha a riqueza de detalhes que esse jogo ele já consegue me entregar, não é verdade? E aí, detalhe, com exclusividade para PlayStation 5, né? E aí, no caso, é isso, tá, pessoal? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? É isso aí, tchau, tchau.